Mas o importante é você reconhecer, sobretudo financeiramente, o profissional de educação. E eu trago aqui um parecer final do Ministério Público sobre uma ação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quissamã, cobrando o pagamento do piso salarial dos professores de Quissamã, vereador Marquinhos. Paz e bem, começo minha fala hoje dizendo que, na leitura do expediente, está inserida a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Como falei aqui ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, e eu vou analisar para fazer os devidos reparos e os comentários. Dizer que hoje é um dia muito especial, onde comemoramos o Dia do Professor. Então, já aqui, em nome da Joelma, do Inácio, da tia Sheila, de tantos outros professores, desejar um feliz dia a esses profissionais que são imprescindíveis para formar cidadãos. E chamar a atenção, porque um dia não só para se comemorar, mas também para se refletir, né? Para que todos nós possamos refletir. O professor é aquele que ensina, né? E ensino é instrução, é formação. Mas a função de educar é de pai e mãe. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque as relações entre professores e alunos, ultimamente, né, nessa nova geração, elas estão muito complexas. Complexas no sentido de que o profissional de educação ele é submetido a várias situações, e posso dizer de risco. E uma delas é na relação com os seus alunos. E eu trago aqui 3 fatos tristes, mas é importante a gente, enquanto agente político e representante da população, relatar. No dia 10 de outubro, um professor do Ceará, ele foi encontrado sem vida. Ele foi jogado de um penhasco de 40 metros de altura. E um adolescente de 17 anos, que supostamente seria seu aluno, foi apreendido. E as autoridades estão investigando, né, para saber do envolvimento dele nesse homicídio. Ele tinha 41 anos e era professor de matemática. E um menor envolvido tinha 17 anos. No mesmo dia 10, um outro professor, esse também de 41 anos, professor de geografia, lá em João Pessoa, numa escola estadual, ele foi agredido a golpes de martelo por um aluno, também de 17 anos. Dizer que eu, pessoalmente, não só enquanto cidadã, mas enquanto parlamentar, penso que precisamos rever a questão da maioridade penal. Mas dizer que essas agressões, seja física, que chegam a esse infortúnio, como no caso do professor do Ceará, elas são motivadas pelos problemas que estão no cerne da família. E muitas vezes o professor sofre as consequências da desestruturação familiar. Então, aqui, que todos nós possamos fazer a devida reflexão e entender que o profissional da educação, o professor, ele não é obrigado a educar o seu filho. Quem educa é pai e mãe, né? E que, principalmente, os pais e mães que têm seus alunos na rede escolar, observem, ensinem o seu filho a respeitar pai e mãe e professor. Também, um terceiro caso grave, e que acontece muito nas universidades brasileiras, um outro professor, esse da Unesp, foi agredido a chutes e pontapés por alunos da universidade.
E os jovens pseudos responsáveis pela agressão, integrantes do movimento comunista, pelo menos é isso que está na matéria, disseram que o professor tinha posições políticas perigosas. E é interessante a gente destacar isso, porque, principalmente no âmbito das universidades, o professor que tem ou pensa diferente de uma ideologia nefasta que tomou conta das universidades, ele é hostilizado, ele é perseguido, ele é vilipendiado, ou, na maioria em alguns casos, até agredido. E também façamos esse exame. Vocês que têm filhos em universidades, principalmente nas universidades públicas, pensar que é o mesmo condão. Respeito ao mestre, respeito ao educador. Universidade, escola é lugar de ensino e não de proselitismo político partidário e de ideologias. Eu quero aqui dar uma notícia para os professores, e falando em respeito de professores, Marquinhos de Mariquita aqui falou, e os vereadores que me antecederam falaram da comemoração. É ótimo comemorar, sim, muito importante, um momento de confraternização e lazer, e parabenizo o secretário de Educação pelo evento de ontem. Mas o importante é você reconhecer, sobretudo financeiramente, o profissional de educação. E eu trago aqui um parecer final do Ministério Público sobre uma ação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quissamã, cobrando o pagamento do piso salarial dos professores de Quissamã, vereador Marquinhos. E aqui é longo, mas eu vou editar esse vídeo e vou colocar. O Ministério Público se posiciona para que seja reconhecido o direito dos profissionais do Magistério Público Municipal de Quissamã ao piso salarial nacional previsto na Lei 11.738/2008, proporcional à jornada e calculado sobre o vencimento básico inicial da carreira, que condene o município de Quissamã a adequar o vencimento básico inicial sempre que inferior ao piso vigente, realizando as atualizações anuais na forma da lei. Condenar também ao pagamento das diferenças retroativas devidas desde 5/9/2018, acrescido de juros e correção monetária, com reflexos previstos na legislação municipal. Então, é um grande ganho dos profissionais de educação, dos professores de Quissamã, que, durante os governos de Maria de Fátima Pacheco, tiveram seus direitos alijados. E agora a Justiça reconhecendo, pelo menos o Ministério Público reconhecendo, espero que a sentença venha favorável a esses professores. E não só isso, o professor também é um funcionário público. E os funcionários públicos estão com mais de 50% de defasagem salarial. Então, todas as homenagens do mundo, mas primeiro reconhecimento pecuniário, pagando o que é devido, porque não é favor. A defasagem salarial não é aumento salarial, é o salário defasado, que está mais de 50%. E aqui, lamentar que os professores, através do sindicato, tiveram que entrar na justiça para ter um direito reconhecido. Então, tudo caminha para que a justiça repare esse grande mal que foi praticado contra vocês, professores, de 2017 para cá. E aí, eu quero tocar num outro assunto, já estou chegando nos meus 8 minutos, mas não posso deixar de falar sobre o que aconteceu na Fazenda Mandiquera. Fazenda Mandiquera é um patrimônio público tombado pelo INEPAC. Ele pertence a um particular, porém, em 2011, foi decretado de utilidade pública para fins de desapropriação. E a extinta Fundação de Cultura e Lazer, na época presidida por mim, fez um amplo projeto com anuência do INEPAC para cobertura, compilação e catalogação dos bens ali encontrados, enquanto se desenrolava o processo de desapropriação. Os governos que se seguiram não deram importância a esse importante patrimônio público.
E, infelizmente, ontem, a cobertura que servia provisoriamente para protegê-lo caiu em cima de Mandiquera. E aí, chamar a atenção da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, porque fez questão de inserir o patrimônio histórico na sua nomenclatura, que o município é obrigado a cuidar do patrimônio público. Então, que pelo menos faça as comunicações de praxe, porque eu já vou fazer ao Ministério Público, como já fiz, e existe uma ação civil pública onde o município é réu. Mas só que agora a situação mudou de configuração e eu vou agir em defesa do patrimônio histórico. Parabéns a todos os professores pelo dia de hoje. Até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Muito obrigada.